Imaginem por um momento que eu seja o ditador venezuelano Nicolás Maduro e que esteja nesse momento lendo as notícias do dia. Você certamente veria a seguinte cena. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Alô, bom dia, estamos de volta nesta terça-feira, dia 12 de novembro de 2024. Sejam todos bem-vindos. E a principal notícia de hoje é que Donald Trump escolheu um latino para ser o seu secretário de Estado. O posto mais importante do governo será ocupado por um latino. É a primeira vez que isso acontece. Marco Rubio, senador pela Flórida, é o eleito de Donald Trump para ocupar a cadeira mais importante do governo. Isso significa muito, isso representa muito, porque, via de regra, os Estados Unidos costumam olhar para a Ásia, a distante Ásia, com muita atenção, para o Oriente Médio, para a Europa e para o leste europeu. Desde o começo do século XX, essa é a política externa norte-americana. Geralmente, os secretários de Estado são os olhos e os ouvidos do presidente. E, nesse caso, podemos entender que os olhos e os ouvidos dos presidentes norte-americanos sempre estiveram voltados para a Ásia, para o leste europeu, para a Europa e o Oriente Médio, e jamais estiveram atentos ao que acontecia no seu próprio quintal. Claro, com pequenas exceções ou raras exceções, mas sempre tem sido assim desde o começo do século XX. O secretário de Estado, desta vez, promete olhar com muita atenção para o quintal dos Estados Unidos, ou seja, para a América Latina. Primeiro, porque é um latino. Segundo, porque tem um conhecimento enorme sobre o processo político da América Latina nos últimos 100 anos, no mínimo, e sabe muito bem o que aconteceu com o país do seu avô, Cuba, desde a Revolução ou La Revolución dos Castros. E tem emitido, sim, muitos comentários a esse respeito. Ele é um feroz inimigo do regime castrista e, por extensão, pode-se considerar um feroz inimigo do regime chavista ou madurista. Daí porque a brincadeirinha do começo do vídeo, mas faz todo sentido. Então, a escolha de Marco Rubio pode, sim, nesse momento, estar preocupando muita gente na América Latina, porque abre um precedente. Pode ser que, finalmente, os Estados Unidos, na segunda era Trump, se preocuparão mais com a América Latina do que com o resto do mundo. Marco Rubio também é um feroz crítico do eixo. Ele tem discursado ferozmente contra a China, contra a Rússia, contra Cuba, claro, mas especificamente contra o eixo porque, segundo ele, o eixo é inimigo dos Estados Unidos. Países como Irã e Rússia não podem ser bem tratados, mas terá que se adequar à visão de Donald Trump. Donald Trump não quer se meter em novas guerras. Quer uma solução diplomática para a questão da Ucrânia. E aí Rubio, que é feroz no discurso, terá que fazer uma política do vamos negociar. Por isso, já andou dizendo que a solução para a Ucrânia é deixar para lá alguns territórios perdidos para a Rússia. Esse é um ponto que desagradará e muito o pessoal da OTAN. Bem, ontem eu falava dos 4 cavaleiros do Apocalipse de Donald Trump, mas só podia citar 3, como Elon Musk, J.D. Vance e Robert Kennedy Jr. Eu não sabia da escolha de Marco Rubio, que pode sim ser o 4º cavaleiro do Apocalipse. Não por força de um senador da Flórida, mas pelo que ele representa. Ele representa hoje os latinos dentro do governo dos Estados Unidos,
que são cada vez mais fortes na América. E Donald Trump deve muito, mas muito mesmo, da sua vitória aos latinos, que terão, sim, muito peso daqui para frente no governo norte-americano. Bem, Marco Rubio pode ser também o quarto cavaleiro do apocalipse do governo, porque não deixará a vida mansa para ditaduras como a cubana, como disse, mas também não agradará muito à OTAN. E quando eu me referia ontem ao quarto cavaleiro do apocalipse, disse que esse poderia estar mais envolvido com a guerra, não muito alinhado com a OTAN e menos ainda com o eixo, abrindo uma espécie de isolacionismo norte-americano. Mas não se tratará de um isolacionismo, desculpem, são termos difíceis, e sim uma reengenharia geopolítica, ou uma remodelação do eixo geopolítico. Os Estados Unidos de Trump darão muito mais atenção a nós outros, a América Latina. E isso fará muita diferença no cenário geopolítico. Até porque muita gente do eixo, principalmente, está de olho na América Latina. Só que, diferentemente dos Estados Unidos, estão agindo mais fisicamente, por assim dizer, dentro da América Latina. Os Estados Unidos, que nos abandonaram há muito tempo, são obrigados a concordar que a América Latina hoje dá um espaço significante para a China, para Irã, para a Rússia, basta olharmos para Cuba, para a Nicarágua, para a Venezuela, entre outros. E as coisas, com a escolha de Marco Rubio nesse sentido, certamente mudarão. Bem, para não ficarmos apenas no blá 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 das minhas palavras, vamos à notícia objetiva dada ontem pelo New York Times. Donald Trump escolheu o senador americano Marco Rubio para ser o seu secretário de Estado, colocando o político nascido na Flórida no caminho para se tornar o primeiro latino a servir como principal diplomata americano, quando o presidente eleito republicano assumir o cargo em janeiro. Rubio, disse o New York Times, era sem dúvida a opção mais agressiva na lista de Trump para secretário de Estado. Nos últimos anos, no entanto, ele defendeu uma política externa forte em relação aos inimigos geopolíticos dos Estados Unidos, incluindo China, Irã e Cuba, mas está se alinhando ao discurso de Donald Trump, que não quer envolver-se em novas guerras, uma espécie de adequação. Em relação à política externa, disse o Jerusalem Post, o governo enfrentará um mundo mais volátil e perigoso do que era quando Trump assumiu o cargo em 2017, com guerras ocorrendo na Ucrânia e no Oriente Médio e a China se alinhando mais estreitamente com o inimigo dos Estados Unidos, com inimigos americanos como Rússia e Irã. Rubio, no entanto, disse em entrevistas recentes que a Ucrânia precisa buscar um acordo negociado com a Rússia em vez de focar em recuperar todo o território que a Rússia tomou na última década. E ele também foi um dos 15 senadores republicanos a votar contra um pacote de ajuda militar de 95 bilhões de dólares para a Ucrânia, aprovado em abril. E isso, então, coloca, claro, Marco Rubio numa espécie de atrito com a OTAN, porque a OTAN está preocupadíssima, irritadíssima com a presença cada vez mais forte da Rússia no território ucraniano, agora com soldados norte-coreanos vestindo uniformes russos. Então será um problema, sim, porque se o secretário de Estado, o próximo secretário de Estado norte-americano, defender uma negociação em que a Ucrânia saia perdendo parte do seu território, isso, claro, se chocará com a visão da OTAN, sem falar, evidente, da própria Ucrânia. Então temos já em perspectiva esse próximo atrito, um atrito daqui para frente, que pode também envolver negociações
financeiras, por assim dizer, uma vez que J.D. Vance avisou que os Estados Unidos podem cortar o fornecimento de dólares para a OTAN. No final das contas, o dinheiro é que conta, então a OTAN acabará cedendo à política norte-americana, a política externa norte-americana, se bater o martelo numa paz negociada. Porém, contudo, entretanto, é possível que a Rússia, avançando cada vez mais sobre o território ucraniano, exija, sim, uma posição firme de Donald Trump. Existe nos bastidores um comentário de que Trump teria ligado, ou melhor, que Putin teria ligado para Trump na semana passada e ouvido de Trump o seguinte: não avance muito na Ucrânia, porque você não pode esquecer, eu tenho muitas armas também. A Rússia não confirmou essa ligação, antes, muito pelo contrário, os russos negam que houve uma ligação telefônica entre Putin e Trump. Dizem que isso é invenção da mídia ocidental. Mas a conversa é forte, sim, parece, é o que tudo indica, houve uma conversa entre Trump e Putin. Isso lembra também uma conversa no passado que houve entre Trump e Kim Jong-un, um menino maluquinho da Coreia do Norte, na qual Trump teria dito a Kim Jong-un que o seu botão era maior. O botão nuclear, claro. E aí o topete de Kim Jong-un teria baixado um pouco, baixou tanto que os dois acabaram se encontrando numa visita histórica de um presidente norte-americano à Coreia do Norte. Trump foi o primeiro presidente norte-americano a pisar na Coreia do Norte. Mas, independentemente da conversa ter existido ou não, o fato é que um presidente americano pode sim impor uma condição especial a esse conflito, uma vez que se dedique a ele de corpo e alma. Se for esse o caso, os Estados Unidos entrariam diretamente no conflito. E aí, de novo, teríamos a possibilidade de uma guerra nuclear. Já em relação à China, Marco Rubio pode falar mais grosso do que normalmente falará com a Rússia. Isso porque Marco Rubio vem defendendo já como senador há muito tempo um bloqueio total dos Estados Unidos à China. Ele é, por exemplo, a favor de bloquear totalmente o envio de tecnologia americana para os chineses, porque considera a China, sim, o principal inimigo dos Estados Unidos e aquele país que está financiando os inimigos dos Estados Unidos dentro da América Latina. É uma questão de gosto pessoal. Pessoalmente, Marco Rubio não gosta nada dos chineses. Então teremos também conflito nessa área. A questão aqui é que Trump pode sim travar uma guerra com a China, como havia feito no seu último mandato, colocando tarifas imensas sobre os produtos chineses, por exemplo. Ele já falou que não quer saber de carros elétricos feitos na China, nos Estados Unidos. E pode, sim, tarifar, e muito, empresas chinesas dentro dos Estados Unidos. Isso pode até criar uma certa inflação. Mas o papel de Marco Rubio, nesse caso, não será o de passar pano. Ele certamente falará duro com o seu homólogo chinês ou até mesmo com Xi Jinping. Voltando para cá, para o nosso quintal. Esse Marco Rubio conhece como a palma de sua mão. E na palma de sua mão, certamente não existe uma linha de continuação para o regime cubano. Pode estar próxima à libertação de Cuba, isso só o tempo dirá. Seja como for, não foi uma boa notícia para a esquerda latino-americana a indicação de Marco Rubio. Não foi mesmo. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.